Já procurou alguma coisa e estava bem diante do seu nariz, embaixo de você, e você não o reconheceu, não achou? Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos no dia de hoje. Vamos refletir? Bora lá? A nossa meditação e reflexão está lá em Lucas 24:13. Os discípulos de Emaús, Evangelho que foi da semana passada, logo depois da Páscoa. Vamos lá? Diz assim: Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Vamos lá. Não o reconheceram. Só se reconhece algo que você já conheceu antes, Reconhecer. Então se conhece alguma coisa e aí é possível depois se reconhecer, Senão, então eles já conheciam Jesus, mas não o reconheceram naquele momento. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tinha uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência! Como Jesus é cavalheiro, Para não falar de outra forma, ele falou: Como vocês são sem inteligência! Como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. E que triste que somos assim, Acreditamos em tudo que nos falam, não temos criticidade nenhuma em fofocas, em um monte de coisa que vem nos contar. Acreditamos fielmente, inclusive até brigamos com outras pessoas por causa de uma fofoca às vezes, Só que somos lentos, tardios, devagar para acreditar em tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Todos os dias, Acordamos, temos força para levantar e mesmo assim, desacreditamos, somos sem inteligência. Que triste! Precisamos pedir muito mais do Espírito Santo para realmente ter essa força, ter essa sabedoria, essa crença realmente no Senhor, Porventura não é necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado, conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu, servindo-lhes. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, ao partir do pão, eles puderam observar e reconhecer aqueles que eles já conheciam, Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Amém. Palavra da salvação, que nós precisamos acreditar realmente. Ao caminhar, Tudo vai acontecendo em nossas vidas no caminho, no processo chamado vida. Então, ao caminhar, ao passar do tempo, dos anos,
nós precisamos buscar o Senhor. Primeiro passo, conhecer. Quem ainda não conhece precisa ser humilde e poder se permitir conhecer esse Senhor maravilhoso que nos ama e que nos salvou, né? E nós que já o conhecemos e o reconhecemos, precisamos anunciar, né? Anunciar para que as pessoas que ainda não o conhecem possam vir a conhecê-lo, para que possam reconhecer no caminhar da vida, né? Entender o como o Senhor é bom e o como Ele está com cada um de nós. E que o Espírito Santo realmente possa nos ajudar. Estamos caminhando rumo a Pentecostes e que nós possamos ter a humildade de pedir para que o Senhor possa nos abrir os olhos, para que nós possamos enxergar conforme a ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque só assim nós iremos reconhecer a cada momento, a cada segundo da nossa vida, que o Senhor caminha conosco. Emanuel, Deus Emanuel, Ele está conosco, no meio de nós. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo, porque sem Ele nós não o reconheceremos durante o nosso caminhar aqui na Terra. Precisamos buscar, de fato, e enxergar. E é bom saber que o Senhor caminha conosco, né? Tem até um refrão de uma música do Padre Fábio que reflete isso e diz: está presente no menor dos grãos de areia, na mais alta de todas as montanhas, numa gota d'água, de sangue e semente, num pedaço de pão, na luz, na escuridão, no céu e no chão. Amém, né? Que nós possamos reconhecer no nosso caminhar a presença do Senhor. Ele te ama e Ele quer estar junto contigo, na situação que você vive no dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.